Olá, meu povo. Bom dia, paz do Senhor. Paz, Kelinha, primeira a chegar. Me diz aí, vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Tanta gente acordada, gente. Oh, glória. Me contam aí se vocês estão ouvindo. Acabei de colocar o microfone aqui. Aí não tem como eu saber. Glória a Deus. Estamos aqui para essa primeira live do ano de 2024, ofertando o Senhor como primícia do nosso dia, o nosso tempo. E como eu disse para vocês, a ideia é a gente entrar o ano com uma mudança de hábito, né? E quando a gente começa essa mudança de hábito pelo espiritual, a gente vai arrumando todas as outras áreas, né? Então eu quero que você entenda que você está aqui não apenas assistindo uma live, mas você está ofertando ao Senhor o seu tempo. Nós também ofertamos a oferta de tempo. Nós sabemos que o tempo, ele é a nossa maior moeda, né? Milionários pagariam para ter mais tempo, mas infelizmente ninguém pode comprar. E quão bom é a gente dar ao Senhor essa oferta tão preciosa. E nessas 40 manhãs, né, a partir de hoje, nós estaremos falando aqui sobre propósito. Eu criei ontem à noite um grupo no Telegram. Depois vocês entram lá para a gente estar mandando para vocês o PDF. Vou mandar o livro também lá, né? Para quem é novo em devocional, o devocional fala daquele momento de adoração inicial, né? Tem que ser de manhã. Algumas pessoas falam, eu faço meu devocional à noite. Existe, mas a oferta de primícia, ela é a primeira, né? Então é você ter ali um momento de adoração, falar com Deus antes de começar seus afazeres, né? Ler a Bíblia e ler o trecho de um livro. E você pode colocar como propósito do seu ano de mudança, determinar períodos, ou seja, quantidades, melhor dizendo. Esse ano eu quero ler no mínimo 5 páginas de um livro por dia. Eu quero ler 10 páginas, eu quero ler um capítulo. Você vai determinando aí conforme, né, a sua fé e disposição e seu tempo. E isso vai trazer uma mudança de hábito. Qual é a importância da mudança de hábito, gente? Porque a gente planeja muito, né, receber bênçãos no novo ano, um ano diferente, né? Todo mundo entra o ano profetizando que vai ser um ano disso, um ano daquilo. Só que praticando as mesmas coisas, né? E se eu praticar as mesmas coisas, eu terei o mesmo resultado. Nós vamos fazer uso nessas 40 manhãs do livro Uma Vida com Propósito. Vou mandar para vocês. Você que já leu, continue com a gente. Hoje, como o capítulo é menor, eu vou ler ele com vocês, mas a maioria dos dias eu não irei ler ele todo, né? O capítulo todo, ele é um capítulo por dia. Eu não irei ler ele todo, mas trarei aqui um resumo, né? Sintetizar, colocar aqui o meu ponto de vista também junto com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, compartilhe aí com mais alguém. Que Deus vos abençoe. Vamos lá? Começar o nosso dia 1, descobrindo o propósito. E antes eu queria dizer qual a importância de nós sabermos qual é o nosso propósito. Por que eu preciso me preocupar com isso, né? Eu sou cristão, creio que estou indo para o céu, já estou lavado e remido no sangue de Jesus, isso que importa. Não quero saber de propósito. Então, a vida sem propósito, gente, ela é uma vida sem graça, sabe? Você tá literalmente levando a vida e simplesmente acordando a cada manhã. Você não tem aquele gás para acordar. Quando você descobre o seu propósito, você abre os olhos, não, mais um dia entediante, meu Deus, de novo. Não, você acorda vibrando. E olha que interessante. Depois que eu descobri o meu propósito, vocês sabem que eu já tive depressão, né? Quem é daqui mais tempo, quem é aqui novato, deixa eu contar para vocês, eu tive depressão, tive um complexo de inferioridade que me levou à tentativa de suicídio, né? Nesses períodos depressivos já pensei sim em desistir da vida, e eu me lembro muito bem que a razão principal é exatamente não ter motivo de estar aqui.
né? Você olhar para a vida e ela não ter graça, né? Por que eu tô aqui, né? Se sentir um fardo, se sentir um peso. E você só se sente assim quando você não sabe do para que você nasceu, para que você tá nessa terra. Então, descobrir o seu propósito muda a sua visão até acerca do tempo de vida, porque outrora, eu me lembro que a primeira vez que eu pedi a Deus, né, para me levar, eu era criança, né, foi mediante a uns problemas familiares, e aí eu tendo a consciência que meu pai era morto, eu pedi para ele vir me buscar. E olha, eu sempre falo para vocês da palavra ter poder, né, da palavra ser semente, e eu me lembro que no dia que eu pedi para o meu pai me levar, porque meu pai biológico, ele faleceu, ainda estava no ventre, né, e aí mediante o que eu estava passando, eu pedi para ele me levar. E naquela mesma noite, lembro que a energia da casa da minha mãe estava cortada, tinha vela, e naquela mesma noite a vela caiu e pegou fogo no quarto. Então você chama a morte, ela vem, tá bom? Então você que fica pensando muito em morte, desejando muita morte, você vai observar que começa a acontecer vários acidentes com você. Então, pelo amor de Deus, que você entre esse ano pensando em vida, e o motivo que vai te dar esse gás para você querer continuar vivendo é descobrir seu propósito. Então, alguém que desde muito nova pediu a morte, chamou a morte, até tentou por seus próprios meios encontrá-la, quando encontrou o propósito, minha oração mudou. Hoje eu não tenho medo dela mais, ela já foi um temor para mim, eu não tenho medo dela mais. Porém, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, me dê mais tempo para que eu possa ter esse tempo de revelar quem Tu és a mais pessoas, né? Revelar o Seu poder, revelar o Seu amor, revelar a paternidade de Deus. E olha como que muda, né? Toda vez que eu penso na morte, eu não tenho aquele medo, né? Eu sei que o dia que chegar a hora de ir, glória a Deus, eu sempre falo para Ele me dar paz, mas hoje eu não peço essa extensão, né? Esse prolongar por medo dela. Também não quero ir antes do tempo. Eu quero viver para cumprir aquilo que o Pai estabeleceu que eu fizesse. Eu quero muito que você sinta isso também, esse gás na vida, e pedir ao Senhor mais tempo para que você possa revelar Ele, né, a forma que Ele vai te usar para revelar Ele a pessoas. Cada um vai ter uma forma única, porque o propósito existe o propósito coletivo, mas também existe o propósito individual. Bora lá, agora que você já compartilhou, eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, verso 16. Estou lendo a versão, uma mensagem que diz: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra o propósito. E aqui tem uma frase o meu inglês, vocês sabem que é meio hebraico misturado com grego, né? Então, eu não vou conseguir ler o nome do moço direito, mas vou ler o sobrenome, Russell. Ele é um ateu e escreveu: a menos que se admita a existência de Deus, ou seja, ele era um ateu, né? A questão sobre propósito de vida não tem sentido. Então nós vamos ver, o autor vai falar, inclusive, que existem muitos livros de autoajuda tentando te fazer encontrar o propósito, e eles são ineficientes, porque não existe um meio de você descobrir o seu propósito por uma lógica humana, né? Apenas por fonte humana. E o título de hoje, no nosso primeiro dia, é Tudo Começa com Deus, ok? Primeiro dia, tudo começa com Deus. Como é que eu vou descobrir meu propósito? Começando por Deus. Então você não é o foco. E a maioria de nós erramos nisso, né? A gente fica pensando muito em nós. Como que eu? Em mim, né? Por mim. E uma coisa que eu sempre falo quando eu estou falando de propósito é que o propósito não tem a ver com a gente. Por que não tem a ver com a gente? Porque nunca é para você se servir, né? Rios não bebem a sua própria água, árvores não comem dos seus próprios frutos. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso, que o propósito não tem a ver com a gente. O propósito sempre vai ter a ver com outras pessoas, né? Então ele é em Deus, o foco é Ele, e Ele é para servir o que Ele me estabeleceu, né? Que eu faço, servir a Ele, servindo pessoas. A única forma de eu servir a Deus é servindo pessoas, ok? Então você não é o foco. O propósito da sua vida é muito maior
que a realização pessoal. Foque nisso. O propósito da sua vida vai além do que a sua realização pessoal. A paz de espírito ou mesmo a felicidade. Quantos, né, pensam que propósito tem a ver com isso? Eu ser feliz. Não tem a ver. Mas olha que interessante. Você só será feliz cumprindo seu propósito. Ninguém é feliz fora do propósito. Eu costumo dizer que ninguém é feliz fora do chamado. Viver chamado, gente, não vou mentir pra vocês, dói, tá bom? Dói. Mas fugir do chamado eu comprovei que dói muito mais. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo ou mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Então, para isso que você nasceu. Para que eu nasci, né? Muita gente fica nesse dilema, e é nesse dilema que as pessoas desistem da vida. Eu não sirvo para nada. Eu não sei por que eu nasci. Né? Se eu sumir daqui, seria um favor que eu iria fazer para minha família. E o motivo é exatamente para a gente não conhecer o propósito, mas é porque eu fico buscando para o meu benefício, ou focada em mim. O que eu sou boa em fazer, né? A gente foca muito nisso, os livros de autoajuda falam muito nisso. Eu descobri o meu talento, ver a minha aptidão, né? E ali vai estar envolvido o meu propósito. Faz parte, mas a fonte não é eu, né? A fonte é Deus. Então, a procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que eu quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém isso jamais vai nos levar a desvendar o propósito da nossa vida. E aí a Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Oh, aleluia. Jó capítulo 12, versículo 10. Ao contrário do que afirma os livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando para dentro de você mesmo. Toda vez que a gente vai olhar para dentro da gente, a gente se perde, né? E a Bíblia diz que o coração, ele é enganoso, né? O nosso coração é enganoso. Vamos lembrar que, meditando juntos, quantas vezes você mudou a ideia da carreira que você iria seguir? Lembra lá na infância, quando perguntavam o que você seria, e você foi trocando. E tudo bem, na infância você não tem muita noção, né? De como seria difícil alguns tipos de carreira, mas ao longo da vida você foi mudando, né? E isso acontece, por exemplo, muitas pessoas mudam muito de igreja, que ela tem um vazio existencial dentro dela e ela acha, na próxima, talvez eu encontre o que falta para preencher, né? A gente vai estar alinhando isso muito ao nosso bem-estar. E às vezes, nem sempre, tá? Mas às vezes o propósito, você vai cumprir ele vivendo num ambiente que não é esse que você se sente tão confortável. Começa sempre por lá. Claro que dependendo do propósito, eu sempre costumo dizer que Deus deixa um ninho desconfortável, tá bom? Se o propósito é te fazer voar daquele lugar e você está confortável naquele lugar, algumas coisas começam a acontecer para ficar desconfortável, para então você voar e finalmente cumprir o seu propósito. Tudo bem até aí, gente? É provável que já tenham tentado isso, mas você não criou você mesmo. Por isso que não dá para você descobrir o propósito por si mesmo. Logo, não pode dizer para o que você foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de dizer, somente o inventor. Olha que interessante, queria dar uma pausa aqui na leitura para falar isso aqui para vocês. É um conceito que de vez em quando eu falo nas ministrações. Tudo que você compra, principalmente se tratando de eletro, né, vem com um manual. Tudo que você compra na vida tem um manual. Nós, brasileiros, não gostamos muito de ler manual. Já observou?
Você compra um novo celular, por exemplo, aí celular é uma coisa que a gente já domina, né? Então a gente já chega abrindo a caixinha aí. Quem é que quer ler manual, gente? E máquina de lavar e etc. A gente vai pro YouTube, se a gente quebrar a cabeça, né? Se for meio difícil, mas ler manual é uma coisa que a gente não gosta. E o que que significa, qual é o sentido do manual? O manual é a mente do autor no papel, ok? Manual é a mente do autor no papel. Então, se eu peguei uma invenção nova, a única forma de eu descobrir o que estava na mente do autor, para que ele criou aquele objeto, para qual é o uso dele, qual é a função. Inclusive, no manual vai estar o que é permitido fazer e o que não é. Exemplo, algo eletrônico, não colocar na água, né? Exemplo, o celular mesmo. Hoje já existe alguns que podem mergulhar, mas a sua grande maioria não. Então tá ali, se eu colocar na água vai dar defeito. Só que imagina que o celular é algo inovador que eu nunca vi, né? Algo que a gente não conhece. E aí eu não quero ler o manual e eu pego, coloco ele na água, eu molho ele. Ele vai dar um defeito e eu vou querer que a garantia, né, venha me ressarcir. O que é que eles vão dizer? Você leu o manual? Eu abri aqui, tá com água. E tá escrito lá que não pode molhar. Se você molhou, você quebrou a regra do manual. E olha que interessante. Nós fomos criados e o Criador deixou também um manual. A mente do autor descrita no livro. Só que a gente quebra a cabeça lutando, tentando descobrir o sentido da vida, o porquê que eu sou assim, porquê que eu reajo assim nas ciências humanas. E cá pra nós, vocês sabem que eu amo a ciência, né? A minha base aqui para tratar pessoas é ciência e Bíblia, mas quem já tratou comigo sabe que vem muito mais da Bíblia do que da ciência, porque ali está o manual, o que o autor pensou quando criou. Então ali está como eu funciono, quais as regras, do que é proibido para mim. Quando eu saio, quando eu não leio, quando eu não guardo o que o manual diz, e eu vou fazer o que ele diz que não é para fazer, eu vou encontrar o quê? Problemas, né? Se fosse um eletro, defeitos, ok? Então, que você aprenda a ler o manual que o autor deixou. Bom dia, Bruna, Libiane também, sejam bem-vindas. Então, bora lá, voltar aqui. Então, somente o inventor, né, com o manual ou o manual do fabricante, poderá atestar a utilidade daquele objeto novo, e nesse caso você não é um objeto, né? Essa criatura linda que é você. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus. Então, por onde eu começo a descobrir meu propósito? Com Deus. Seu Criador. Eu costumo dizer o seu Pai. Aleluia. Você só existe porque o Senhor desejou que você existisse. Ele te projetou, te desenhou, escolheu cada detalhe que há em você. Eu sei que o mundo, ele nos desvirtuou disso porque ele coloca padrões, e quando a gente não se encaixa naquele padrão, a gente acha que a gente tem um defeito, mas o Criador te desenhou da forma que ele viu que você seria linda, lindo, perfeito para cumprir o seu propósito. E a Bíblia vai dizer que antes da sua existência, antes do seu nascimento, ele já havia escrito todos os dias da sua vida no seu livro, antes que nenhum dia ainda existisse. Então eu só posso descobrir o que ele tem para mim consultando ele, porque está tudo no livro dele. Ô glória! Aleluia. O som saiu, gente. Vocês pararam de me ouvir? Quem mais parou de me ouvir? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Pra mim ver se é o microfone, que acabou a bateria.
Ok, voltou. E aí, me diz se voltou o som. Voltou o som, gente? Ok. Quando eu fui verificar aqui, eu mudei a posição do botão do microfone. Glória a Deus. Voltamos. Então, repetindo aqui, né? Você foi feito por Deus e para Deus. Por isso, seu propósito começa por Ele, ok? Não começa por outro lugar. Seu propósito começa por Ele, exatamente por isso. E toda vez que você tenta achar o propósito por você, para o seu bem-estar, focado no que a humanidade descreve que você tem que ser, você se fere, porque você foi feito por Deus e para Deus. Então, o nosso sentido da vida, ele está todo em Deus. Qualquer outro caminho vai te levar a um beco sem saída, tá bom? Não tem como você descobrir o propósito de outra forma. Então, muitos tentam usar Deus para a sua autorrealização. E aqui, a igreja está lotada de gente assim, tá bom? Que usam Deus para se autorrealizar. Mas isso é contrário à natureza e resultará em um fracasso, porque você foi feito por Deus e não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para o propósito dele. Por isso que eu coloquei o tema dessas lives: propósito, o sentido da vida. Sua vida só vai ter sentido quando você viver para o que Deus estabeleceu que você viva. Ah, mas eu não sei para que Deus me criou, eu não sei em que Deus quer me usar. Então você fica aqui, né, esses demais 39 dias pela frente, que em nome de Jesus até o fim você vai descobrir o que Deus tem para você. Então nós somos feitos para viver para Ele, né? Por Ele, para fazer a vontade dEle, ok? Não há felicidade de outro modo, ok? Então, você foi feito para fazer a vontade dEle e não Deus para fazer a sua vontade. E a gente inverte muito isso aqui, né? Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Romanos capítulo 8, versículo 6, versão A Mensagem. E o autor diz: já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam assuntos de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito da vida. E eles vão dizer, né? Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores. Você já ouviu isso aqui um monte de vezes, né? Estabeleça suas metas, né? Descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Mas aqui, cá para nós, eu tenho certeza que você já tentou isso aqui um monte de vezes, vários anos, e a sua vida continuou com aquela coisinha sem sentido, né? Parece que você não sabe o para que você está aqui. Então, e uma coisa que eu queria falar aqui de forma pessoal, gente: a gente procura muito livros de autoajuda, só que a gente tem que entender que esse autoajuda é eu mesmo fazer por mim, né? É eu me autoajudar. Só que nós somos criados por alguém que mora no alto, então eu preciso primeiro da ajuda que vem do alto, ok? Os livros de autoajuda podem me ajudar de certa forma a entender um pouco como que funciona a mente humana, comportamento, mas você nunca pode esquecer a fonte. Vamos lembrar sempre, o manual, o Criador deixou o manual. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a algum êxito, diz o autor. Pode, em geral, até alguns serem bem-sucedidos ao alcançar o alvo, se houver concentração para o fim, né? Para alcançar o propósito daquilo que você estabeleceu. Então, dá certo porque eu coloquei um propósito, entenda, aqui eu coloquei um propósito que vou alcançar aquilo. Mas nós estamos falando aqui de propósito de vida. Propósito de vida é o sentido do para que o Senhor me fez, o porquê que eu estou aqui, né? Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são coisas absolutamente distintas. Você pode ser bem-sucedido
e não está vivendo o seu propósito, né? Você pode alcançar seus objetivos pessoais, tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim está distante do propósito para o qual Deus criou você. Você precisa de algo a mais que conselhos de autoajuda. E a Bíblia diz, autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para vocês, para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. Mateus 16, 25. Jesus vai dizer muito sobre isso, né? Eu vou encontrar o sentido da vida quando eu abrir mão da minha vida. Eu lembro quando menina, eu não entendia muito isso. Como assim, gente? Quem achar a sua vida, perder lá. Quem perder a vida vai achar estranho, né? Não faz muita lógica, aquela história aqui de quem perde ganha, não fica isso? Mas é porque eu abri mão, eu perdi a vida no sentido de viver nos padrões do mundo, né? Do que o mundo coloca como autorrealização, como sucesso, né? Eu abri mão do meu querer, às vezes eu vou abrir mão de um sonho familiar, no sentido de que meus pais sonharam que eu fosse crescer e fazer isso, isso e isso. E muita gente, inclusive, é frustrada na vida por causa disso, tá? Porque não conseguiu realizar os sonhos dos seus pais. E tem gente que perde o sentido da vida por isso, porque ele se sente um fracassado por não ter cumprido aquilo que o pai estabeleceu, sonhou, né, que ele fosse, ok? Então, gente, como descobrir o propósito para qual você foi criado? E aí, você só tem duas opções. A primeira é a especulação, que é a que a maioria das pessoas faz, né? É a preferida. Elas conjecturam, supõem, teorizam quando dizem: eu sempre pensei que a vida fosse, né? Mas isso, na verdade, elas estão querendo dar um palpite, eu creio que é isso, né? Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem uma utilidade, mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo os mais sábios dos filósofos estão apenas fazendo suposições. Eu comprei alguns cursos de um grande filósofo muito renomado no Brasil hoje. Cara, é um gênio, pensa numa mente assim, uau. E aí eu observei um padrão. Ele fala de forma científica, de forma muito profunda, mas quando ele vai falar sobre essa utilidade da vida, o sentido dela, o para que nascemos, eu percebi que ele vai se embolando. Ele usa a Bíblia, né? Seus anúncios e tal, usando a Bíblia, né? Pra gente notar o sentido da criação, do que foi criado. E aí ele se perde quando ele vai dizer que não existe céu, que não existe inferno, né? Que o céu, ele é o que está dentro da gente, por aí vai. Aí ele começa a se embolar nos argumentos dele mesmo, porque você procurar por ciências humanas, você vai se perder, né? Como eu disse, o autor deixou aí o manual escrito, não só do sentido da vida, mas também para onde ele vai te levar, como será a eternidade, né? Como é a vida após esse plano que estamos aqui, material, né, vivendo. Glória a Deus. O Dr. Jung, professor de filosofia, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo, perguntando qual o sentido da vida. Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Moradi que lhe respondesse caso ele descobrisse o propósito da vida. Eu estou falando de homens gigantes, né, que estudaram uma vida toda, que fizeram muitas faculdades, quebrando a cabeça para descobrir o sentido da vida e não conseguiram encontrar. Por quê, gente? Não há vida fora de Deus. Não há vida, não há sentido da vida fora dele. Fora dele você é como mais um ser, né? Vivo, né? Um animalzinho que nasceu, respira, come e vai morrer. Por isso que a vida fica sem graça, você vira mais um ente, né? Mas quando você descobre o propósito, contrário, você vai entrar aí pela família de Deus, né? Para viver o que Deus tem para você.
Felizmente, há uma alternativa às especulações sobre o significado e propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que a Deus Ele revelou sobre a vida em sua palavra. Então Deus deixou tudo escrito sobre o que Ele tem para nós, o sentido dela, o que é para me fazer, tudo eu vou encontrar ali na palavra. O modo mais fácil de descobrir o seu propósito, ou seja, o propósito de uma invenção, é perguntando ao inventor. É descobrindo, né, o propósito de como aquilo ali funciona, né? Então, da mesma maneira que você não conseguisse entender e tivesse que perguntar ao autor daquilo que você adquiriu, então você vai fazer com Deus. Ele tem as respostas. E aqui seria numa vida de oração, numa vida de intimidade, né? Para você descobrir esse propósito pessoal. A Bíblia vai apontar muito o propósito coletivo, para que Deus nos fez, né? Como nós adorarmos a Ele, como servimos a Ele, né? Mas cada um de nós temos um para quê individual, uma forma individual de cumprir o propósito. E eu vou descobrir isso apenas orando, tá bom? Apenas em Deus, né? O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual, é o manual do proprietário. Que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Tá tudo nesse livro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aproveitem. Deixa eu falar com um pouco de terror. Aproveitem enquanto você ainda pode ter uma Bíblia. Enquanto você pode ler a Bíblia. Tá bom? Aproveita que começou o ano, coloca aí um propósito de você ler a Bíblia esse ano, né? Se comprometa, tira um período do seu dia para você estar lendo a Bíblia. Haverá um dia que você pode não ter acesso mais à Bíblia e aí ficar perdido ainda mais. Se hoje a humanidade, tendo em mãos, né, o manual do autor, a humanidade está tão perdida, imagine quando tudo que você encontrar for o que a IA falar. Né? O que a inteligência artificial colocar. E você sabe que ela é feita por homens, manipulada por homens. Vai estar ali, vai haver um tempo que vai estar ali no Google a informação que convém ao sistema. Então aproveita enquanto você tem essa liberdade. É bem verdade que a gente não aproveita muito aquilo que a gente tem, né? O povo brasileiro costuma dizer que as pessoas dão valor quando perdem. Não esperem perder para você valorizar e pensar, por que eu não li? Aproveite que você tem essa liberdade e leia a palavra. Vão me contando como está para vocês, tudo bem até aí? Sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora. Glória a Deus. Então o Senhor nos deixou esse livro, né? O manual do autor, que ali está escrito tudo sobre a vida. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, ela é a mais antiga. Isso é interessante, né? Que ela é a mais antiga e mesmo assim ela é mais atual do que o jornal de amanhã. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós. Muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida. Ele é a fonte dela. Por isso que o tema de hoje é tudo começa em Deus, né? Ele é a fonte. Para descobrir o seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus. Não é a sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre as verdades eternas. Não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar sucesso. Gente, quantas pessoas acharam que o sentido da vida estava no sucesso e quando alcançaram o sucesso, desistiram da vida, né? Se perderam nas drogas, foi cumprindo aquilo que a Bíblia diz, né? Um abismo chamando o outro, e alguns por si só deram um basta em sua vida, e você ficava vendo, gente, mas no auge, agora que alcançou sucesso, depois de vender tanto, depois de alcançar o Grêmio, o que aconteceu? Porque a fonte, né, da felicidade não está no ter,
está exatamente no ser, e para me descobrir quem eu sou, só ligado ao Criador, né? Aquele que me criou. Então, que você venha focar nisso, né? Que não há nenhuma fonte humana capaz de dizer qual é o seu propósito. Somente o Criador. Então a Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo de seu amor. Eu fui alvejada por esse amor. Você também, glória a Deus, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família. Oh glória, que honra, né? Que privilégio. Nós fomos incluídos na família de Deus através da adoção. Glória a Jesus. Nós somos então inseridos, né, através do sacrifício de Cristo, né? E aí a Bíblia diz que nós recebemos agora o espírito de adoção de filho. E que prazer ele teve em planejar isso. Gente, eu fiquei meditando esses dias sobre o amor de Deus e, cara, deixa eu olhar meu tempo, eu preciso falar isso aqui pra vocês. Eu estava orando e eu sempre começo adorando, coloco um louvor ali que mexe comigo, e eu comecei a meditar na grandeza dele. E olha o que eu meditei, gente. A minha mãe, ela engravidou sendo mãe solteira, trabalhando no Rio de Janeiro. E ela foi dada, né? Aos 8 anos de idade, a família dela deu ela. E ela foi criada, então, de casa em casa, trabalhando a troco de comida. E ela conta que em algumas casas, nem comida davam farinha em água a ela. E aí, ela agora está no Rio de Janeiro, já adulta, né? E aí arruma um namorado e engravida. E quando ela engravida, lógico, depois de ter uma vida de escrava, porque literalmente quando você ouve a história dela, ela foi uma escrava, ela não tem futuro, né? Ela não tem perspectiva de futuro para aquela criança. Então a sua primeira atitude vou tirar, eu vou desistir dessa criança, porque senão vai ser mais uma aqui, né, vivendo na casa dos outros, de del em del, sem familiar. E ela tentou o aborto. E porque ela tentou o aborto a primeira vez, ela e meu pai brigaram. Ele queria muito a criança. E ela tentou o aborto, ela conta que por 3 vezes, sendo que na terceira foi com a ajuda médica da época, que o médico clandestino, claro, e que o médico deu a ela a certeza que ela podia ficar tranquila, que não havia mais o feto ali, não tinha mais nada ali. E quando ela tenta o aborto pela terceira vez, logo após meu pai morre, acontece um acidente. Ele trabalhava tomando conta de um asilo e bandidos foram assaltar e foram mexer, né, na energia, deu um curto, pegou fogo e ele morreu queimado. Quando ele morre queimado, ela fica comovida com aquilo, ela entende que Deus deve ter algum propósito para aquela criança, então ela desiste de tentar tirar a criança. E aí eu fiquei meditando, e aqui é um resumo só dessa parte inicial, que eu nem posso dizer que eu fui um sonho dos meus pais, que eu fui um projeto dos meus pais, que eu fui desejada pelos meus pais. Hoje eu não culpo minha mãe, não tenho mágoa nenhuma. Eu entendo, eu me coloco no lugar dela, né, do desespero que ela estava ali, né, o que ela iria fazer com aquela criança, né, mas as marcas ficam na gente, né, você vê que essas marcas que só Deus pode recuperar. E aí eu fiquei olhando, que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de te livrar quando você não tinha capacidade nenhuma de fazer algo por você. Eu não tinha como fazer nada. E ele foi lá e me livrou. Pra quê, gente? Por quê, gente? E aí eu disse para ele naquela oração, eu não tenho outra opção a não ser ter uma vida de servidão a esse que me amou primeiro, que me deu uma chance de vida. Não uma, ele me deu vários livramentos. Mas aqui é resumo só para vocês entenderem desde o princípio. Então, você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. O Pai desenhou você. E desenhou exatamente porque Ele tinha um propósito com você. Algo para fazer através de você.
Gente, só é por amor, porque anjos poderiam fazer melhor do que a gente. Anjo não precisa de veículo para cumprir, para pregar a palavra. Anjo não precisa nem da internet, ele pode aparecer na sua casa. Ele não precisa de porta. Você está dormindo e ele entra no quarto e te acorda e daria mensagem. Então não foi por falta de mensageiros. Não foi por falta de alguém para adorá-lo, porque os anjos o adoram. Isaías viu ao redor do trono eles adorando sem fim, num coro sem fim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando você olha a natureza o adora. E cá para nós, gente, melhor do que a gente, a natureza, além de adorar, ela também obedece. Ele manda e ela faz. A gente não, a gente retruca. Será que é isso mesmo? Se é o Senhor, me dá um sinal. Usa 4 profetas para confirmar. Um ali na cidade tal. A gente fica nessas provinhas, né? Então não foi por falta de alguém para fazer, porque os anjos fariam melhor do que a gente. Não foi por falta de adoração, porque ele não é um Deus carente, né, que está ali necessitando de alguém que adora. Os anjos o adoram, a natureza o adora. Tem um vídeo que eu amo, que o cientista, ele foi colocando os sons de pulsar, né, da estrela, do pulsar da estrela. Ele foi juntando o som de algumas estrelas, da explosão dela, que acontece na explosão dela, o som das baleias, e ele foi unindo num coro sem fim. Quando ele uniu o som, ele colocou o ritmo da música e deu aquela canção: quão grande é o meu Deus. E é lindo você ver a sinfonia perfeita da criação. Claro que ele unindo ali a tecnologia, foi lindo. É um vídeo que eu sempre me emociono muito. E ao olhar que, cara, as baleias, diz o salmista, que elas o louvam, os pássaros o louvam, toda a natureza o louva. Então não foi porque Deus estava carente, Ele te criou porque Ele te amou. E a melhor coisa, a melhor resposta que eu posso dar a esse amor: eu não amo porque eu amei primeiro. Diz a Bíblia que Ele me amou primeiro. E a melhor resposta que eu posso dar a esse amor é viver a minha vida, é gastar a minha vida pelas causas dEle, a serviço dEle. Isso é maravilhoso. Então eu vou mandar para vocês o livro lá, para vocês lá no Telegram, tá bom? Ou que eu li um pedaço dele, né, para vocês. E claro que sempre eu quero colocar aqui também, o bom do ao vivo é isso, né, a gente poder sentir a inspiração do Espírito Santo para nos transmitir ao vivo aquilo que o céu tem para nós naquele dia, né. E eu quero concluir, estou aqui na última página, o de hoje é menor, os demais eu trarei para vocês sintetizado, né. Eu funciono muito a caneta, né, então eu vou ter que ir lá escrever o resumo para trazer para vocês. Então, gente, o nosso propósito está em Deus. Ele não é apenas o ponto de partida, Ele é a fonte. Aleluia. Então, fora da fonte, você não tem vida. É como um peixe tentando viver fora d'água. Não tem como. Enquanto você estiver nele, haverá vida em você. A Bíblia diz muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós. Ele nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família. Nessa honra da adoção que nós já falamos. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Oh, glória! Gente, se Ele pedisse alguma coisa, já pelo escape que Ele nos deu, já, né, era um favor, mas Ele deu totalmente de graça. Efésios capítulo 1, de 4 a 6. Esse texto apresenta três critérios para o nosso propósito, e a gente encerra agora. Critério número 1. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus. E aqui a gente tem que aprender, alguns têm que aprender
se relacionar, mas ao longo dos dias a gente vai falar um pouco sobre relacionamento. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção, ó, muito antes de você nascer, né? Ele planejou isso antes que você existisse e sem a sua contribuição. Você não deu palpite ali, né? Foi ele que fez. Você pode escolher carreira. Olha isso aqui, gente. Você pode escolher carreira. Você pode escolher o cônjuge. Você pode escolher o passatempo, onde você vai passar as férias. Mas você não pode escolher o seu propósito. A filosofia vai falar muito que propósito é algo que eu escolho. Propósito não. A carreira sim, mas eu não sou a carreira. Isso é função. Ok? Até o cargo, um objetivo que eu quero ter esse cargo na igreja, mas é a função. E quando eu fico atrelada à função, eu perco a noção de quem eu sou. Quando aquilo me for tirado, a vida perde sentido. Você não é a função. Sua identidade não é a função. Terceiro, o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior, que Deus planejou para a eternidade. E é disso que se trata o livro que nós iremos falar dele aqui nesses 40 dias. Agora faltando só 39 dias, né? Andrei é um romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. E ele recorda, aos 27 anos de idade, enquanto eu estava no metrô, que agora é Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só. Olha quando Deus quer alcançar um ateu. Sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando e assombrando a minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida várias vezes, né? Então, parabéns, você está prestes a caminhar na luz. Lá no grupo do Telegram, vou mandar para vocês o resuminho, né, que vai falar do versículo para meditação, né, o tema da nossa meditação de hoje, e a pergunta para meditar, para que eu venha encontrar, então, o meu propósito. Gente, me diz aqui como foi para vocês, eu quero orar já, encerrando esse primeiro dia. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por sua vida, né, que esteve aqui, alguns entraram e saíram, que eu sei que é um período da gente ir trabalhar, né, nas glórias. Fiquei surpresa quando eu liguei, assim que eu liguei, tanta gente ao vivo, né? Eu esperava estar aqui no máximo com uma ou duas, pensei, uns 2 parentes talvez apareçam, né? Uns 2 amigos aí apareçam, mas vocês são uma benção. Que benção, que foi uma benção para vocês, glória a Deus. Vamos orar então. Quero que você estenda a sua mão como quem recebe, você que pode. Se você pode fechar seus olhos, se você estiver no volante, pelo amor de Deus, não feche os olhos, tá bom? E eu quero orar por você neste momento. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui. E hoje eu quero te louvar, Senhor, pela tecnologia, pelo Senhor ter dado inteligência ao homem de criar esse meio, e através dele nós podemos estar aqui falando com tantas pessoas ao mesmo tempo, com pessoas em cidades diferentes, e isso, Senhor, porque o Senhor nos deu essa inteligência. Eu quero te louvar pela vida de cada pessoa, te orar agora pelo casamento do Giovanni, que está pedindo oração pelo casamento dele, que o Senhor entre na causa dele, Senhor, que o Senhor restaure, que o Senhor venha trazer paz a esse casamento, comunhão, que o Senhor venha restaurar. Deus, nós te entregamos esse dia, primiciamos o Senhor, o nosso dia. A tua palavra diz que quando a gente primicia, Senhor, uma parte,
toda a massa, ela é consagrada a Ti. Nós apresentamos o Senhor esse dia, declaramos que será um dia de paz, um dia de comunhão, um dia, Senhor, de providência divina, um dia de cura para aquele que precisa de cura, um dia que esta pessoa estará um pouquinho mais perto do seu propósito. Te louvamos, te agradecemos pela vida, por mais um ano que se inicia e por iniciarmos de forma diferente, Senhor, mudando o hábito, estando aqui mais cedo para servir ao Senhor, te ofertando a nossa manhã e também aprendendo sobre o nosso propósito, que até o fim desses 40 dias, pessoas que entraram aqui com a vida sem sentido, sem saber do para que nasceu, venha estar, Senhor, totalmente convicta, certa daquilo que o Senhor fez ela para ser. Em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, pastora Keila, quanto tempo, Deus abençoe. Gente, foi uma honra. Obrigada, tá bom, por vocês estarem aqui. O link do grupo está lá na bio, tá bom? Eu fiz o grupo no Telegram porque dá para mandar para vocês livro, áudio, né? Cabe maior, né? O tempo de arquivo do que o WhatsApp, e também não se perde, né? Quando é o WhatsApp a gente manda e aí quem entrar depois não consegue ver. Já no Telegram fica certinho lá no arquivo. Então por isso que a gente criou lá, que é o meio da gente estar aí em contato e também mandando material para vocês. Que bom que foi lindo para vocês, que bom que foi uma bênção. Muito obrigado, fico feliz. Eu vou deixar salva, mas eu não vou deixar salva para sempre, né? Eu vou ver se eu vou deixar até meio-dia ou se eu deixo até às 6, mas todo dia eu vou estar tirando ela, tá bom? Para honrar vocês que estiveram aqui conosco no ao vivo. Espero vocês amanhã. Um bom dia, bom trabalho, que Deus abençoe sua casa, sua família. Fique com Deus e até amanhã às 5h59, se Deus assim permitir. Tchau, gente. Deus abençoe.